Olá, não lembro. Nem eu. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria apresentar, e dispensa apresentações, né? Graça, que eu aqui vou chamar de Gracinha, doutora Graça. Ela é psiquiatra, paliativista, analista junguiana, professora da Faculdade de Medicina de Itajubá, tem um montão de coisas para contar para a gente. O professor Jason Tadeu Borba, o Jason, temos que tomar cuidado para não chamar de Jaza, porque aqui a gente se conhece há muitos anos. Jason é psicoterapeuta junguiano e psicossomatista, numerólogo, tarólogo, geoeconomista, professor titular da PUC-USP, PUC São Paulo, PUC-USP, PUC São Paulo. Sejam bem-vindos. A gente escolheu um tema, na verdade, foi um tema intuitivo, né? Morte, iluminação e símbolo, foi absolutamente intuitivo. Se vocês me perguntarem por que esse tema veio à minha mente, e veio à minha mente, eu posso dizer, eu honestamente acho que pela conexão com os astros, pela conexão com as energias planetárias atuais, eu acho que por isso, tanto morte me faz pensar em termos astrológicos, quanto iluminação me faz pensar em termos astrológicos, e símbolo. Mas, sozinha, não dá para falar aquilo que eu acho que literalmente, tanto a doutora Graça, a Gracinha pode trazer para a gente, dentro desse conceito, dentro desse conteúdo, e o professor Jason, o Jaza, querido, que também tem muito conteúdo dentro desse tema difícil, né? Então, a palavra com vocês. Graça, por favor. Eu vou começar com uma coisa, logo depois de agradecer de coração a você, Bel, pelo convite, não só para falar sobre um tema que você sabe que é apaixonante para mim, mas principalmente para falar junto com vocês. Na verdade, sendo vocês dois, eu vou muito menos falar do que ouvir, viu? Eu estou aproveitando aqui para ter uma aula de graça com vocês dois, mas para não ficar chato, eu disse para você que eu também falaria hoje, mas é muito possível que eu fique boquiaberta ouvindo vocês dois e estou contente com isso. Quero agradecer também a todas as pessoas que têm interesse num tema assim tão desprezado, né, na sociedade moderna, a morte. O símbolo é desconhecido, a maioria de nós, nos tempos de hoje, vive no mundo do isso, né, vive no mundo do objeto. Então, o símbolo é uma coisa que a maioria de nós passa por ele e não percebe. Mas eu vou começar contando para vocês um conto, que eu conto para todos os meus alunos sempre, porque continuo achando um conto, ele é um conto budista e um conto que traz um impacto muito grande, um conto pequeno, e que traz um impacto muito grande, e bom seria se nós usássemos esse impacto para ficarmos mais amigos da morte, né? Pode parecer estranho ficar amigo da morte, mas de todo amigo eu perco medo, né? Eu tenho medo de um desconhecido, de um amigo, não. Então, só por isso eu acho que já valeria a gente tentar fazer amizade com a morte. Mas esse conto é lindo. E ele diz que todos nós, na verdade, ele acontece num mosteiro budista, e mostra o superior desse mosteiro reunido com todos os seus monges antes do café da manhã,
quer dizer, logo depois deles terem acordado, e pedindo para todos os monges olharem na direção do ombro esquerdo e imaginarem ali um passarinho pousado, muito delicado, muito bonito, cheio de cor, e que os monges, então, nesse momento, perguntem para o passarinho: passarinho, eu vou morrer hoje? E esse passarinho vai responder com muita suavidade: vai. E é só depois dessa resposta que o monge começa o seu dia. No dia seguinte, isso vai acontecer de novo, no outro, no outro, no outro, até que um dia realmente seja verdade, que aquele monge vai morrer. Acho que esse conto não precisa de tradução, mas eu gosto de traduzir. Se por acaso eu tiver a impressão, a forte impressão de que eu vá morrer naquele dia, como será que eu vou fazer com que seja aquele meu dia? Seguramente eu não vou trocar de carro, não vou comprar uma casa mais bonita do que a que eu tenho, para poder mostrar que eu tenho dinheiro, não vou brigar com o meu vizinho, mesmo que ele seja um chato de galocha, mas provavelmente, porque vai ser o último dia da minha vida, eu vou procurar todas as pessoas que eu amo e vou passar todo o tempo que eu puder com elas. Eu não sei o que esse superior imaginava quando inventou esse conto, mas eu, que de vez em quando apareço lá com os monges de manhã, ele nem me vê, porque eu fico bem escondidinha, eu sou baixinha, né? Então não tem perigo de me acharem, eu só fico lá para ouvir. Eu que ouço, saio de lá pensando: esse tem que ser o dia mais importante da minha vida, porque vai ser o meu último dia. E como é verdade que pode ser que seja o meu último dia, não é difícil, eu não estou mentindo para mim. No dia seguinte também não estou mentindo se eu pensar que pode ser meu último dia. E assim vai, até que um dia seja mesmo. Só que aí eu vivi tantos dias importantes e com amor do meu lado, que valeu eu ficar esperando todo santo dia que fosse o meu último, né? Eu queria começar qualquer coisa que eu vá depois meter o bedelho nas conversas de vocês, com essa lembrança, porque esse é o meu mote. Na verdade, esse é o meu mote de vida, né? Porque se eu penso na morte, é natural, é instintivo que eu me lembre do valor da vida, né? Então, realmente, para mim é tão difícil entender todo mundo virando as costas para a morte, porque ela é aquela que mais dá significado para a vida, que mais transforma a minha vida em preciosa. Eu, por mim, acho que todo mundo fica perdendo um tempo danado de fugir da morte. É um tempo que a gente fica com medo inútil, né? Porque é a única certeza que a gente tem, não é verdade? Totalmente. É a única. É um medo inútil. Na verdade, você teve uma experiência de quase morte, né, Graça? Eu tive, eu era bem meninota. Quer dizer, meninota, considerando os meus 72 anos, porque eu já era gente grande, né? Eu tinha 21 para 22 anos. E você acha que essa experiência de quase morte, ela te conduziu para essa escolha que você chegou agora, para estar nos trabalhos que você faz agora, com os cuidados paliativos? Você acha que essa experiência, ela te levou como se fosse aquele passarinho, né? Em cima do teu ombro?
né? Te lembrando, olha, vai ser hoje. Olha, vai ser hoje. Esse passarinho Uhum, pousou no teu ombro, não uhum, é? uhum, De uhum. certa forma. Você acha que por causa desse passarinho que cantou no teu ouvido quando você teve essa experiência de quase morte, talvez a tua vida tenha sido conduzida para as escolhas que você fez? Lá atrás, quando aconteceu, eu não tinha a menor ideia disso, né, Bel? Menor ideia. Na verdade, a única coisa que eu tinha era um pavor mortal da experiência que eu tinha vivido, né? Hum, Um medo de estar enlouquecendo, uma dificuldade enorme de contar para alguém, quer dizer, eu percebia respeito nos meus sentimentos, mas ele estava escondido atrás do terror, porque foi aterrorizante a experiência. uhum, Eu tive uma sorte danada de ter uma professora de psiquiatria, ainda não era minha professora, e alguém deve ter contado para ela, eu nunca soube, alguém da minha república deve ter contado para ela, eu já fazia medicina, que eu estava muito esquisita depois daquilo que todo mundo soube, que eu tinha tido uma parada cardíaca depois de um exame que eu tive que fazer, né? Alguém deve ter contado para ela que eu estava muito esquisita. Só pode ser isso, porque ela apareceu na minha casa com uma pilha de livros e muito delicadamente, depois ela se tornou minha terapeuta até o fim da faculdade, muito delicadamente, sem me perguntar nada. Ela só me perguntou se eu estava bem e tal, e aí pôs aquela pilha de livros do meu lado e falou: olha, se você tiver interesse, eu trouxe alguns livros que talvez interessem para você. Depois que ela saiu, eu fui ver, e todos os livros falavam de pessoas que tinham tido experiência de quase morte. Nossa, aquela foi a minha salvação. Pelo menos eu não estava sozinha, né? Vivi com essa experiência, depois entendi, aí li muito, aí me dediquei mesmo a ler. Não digo que eu tenha ido fazer psiquiatria por conta disso, porque eu já entrei na faculdade achando que eu faria psiquiatria. Mas hoje, passados todos esses anos, eu não tenho dúvida de que eu me encaminhei para estudar a morte por conta dessa experiência. Lá atrás, não. Lá atrás eu não tinha a menor noção. Gostei muito de estudar, de entender o processo, se é que a gente entende, mas hoje eu tenho absoluta segurança de que essa experiência mudou o meu destino, as minhas escolhas, e cá para nós. Eu acho que hoje eu sou bem melhorzinha do que eu ia ser se eu continuasse metidinha como eu era naquela época. Então, graças a Deus. E você, Jason, o que você conta para a gente? Como Ai, esse tema te toca, como que surge para você? Conta para a gente. cada vez que uma pessoa morre, eu sinto muito, né? Se for uma pessoa próxima, então é um massacre, é uma perda. A gente se apega àquela figura viva, né? E é isso. Acho que a gente se apega a nós mesmos, né? E é difícil transcender isso. É óbvio, a gente estuda a vida inteira, né? Eu transito nessa área a vida inteira, literalmente a vida inteira. Quer dizer, eu tinha as minhas primeiras lembranças de vida era sessão de mesa branca, de umbanda branca, lá na minha casa. O samba rolava lá, mas total. Então eu convivi com isso a vida inteira. Aí eu fui abraçar o materialismo e abracei o materialismo, ele me abraçou e eu fiquei materialista e sou materialista até hoje. Mas essa coisa do espiritualismo está sempre. Agora, essa semana, só para relatar, perdemos o filho de um amigo
né, muito, muito, muito querido, meu irmão, né, o meu amigo e o filho dele, então, nossa, meu sobrinho, né? Não é de família, não é de sangue, mas é de convívio, de amor, de afinidade, né? De projeto de vida. E então a morte nos aparece como desastrosa. Tem pessoas que são treinadas profissionalmente para encararem a morte, né? A vida inteira, uma cultura. Então, como a Graça falou, um monge budista, pelo amor de Deus, né? O cara morreu, ele faz as exéquias e ele sabe que a morte é uma passagem, né? Você pega um padre, né? Se for bem treinado, se for bem muito padre mesmo, né? Porque tem padre que não é padre, mas o padre que é padre mesmo, né? Ele percebe esse estofo, então também lida com a morte como uma passagem, né? Cada um, o que vai acontecer depois depende do referencial dele, né? Uns vão para lá, outros vão para cá. A vida depois da morte. Muito bem, o que eu estou trazendo hoje para vocês? Eu sou psicoterapeuta junguiano, estudo Jung desde a década de 80, né? E eu não consigo separar nada que eu vá falar, né, do Jung, tá certo? Porque é onde eu estou amarrando o meu burrinho hoje, né? Estou fazendo minha pesquisa aí. Eu estou convencido que é por aí que eu devo andar, é uma coisa meio do Jason, né? E a questão da morte não é uma questão em aberto para o Jung, porque ele se coloca a seguinte questão, né, que é a questão hard para mim, existencialmente e intelectualmente, as duas coisas. Estou engajado nisso. O que fica depois da morte? Fica alguma coisa? Para o Jung é patente que fica, sim, alguma coisa. Fica, sim, alguma coisa. A psique, a alma, ela tem uma natureza independente do tempo e do espaço. A isso ele chegou cientificamente. Até aí ele chegou na ciência, com a sincronicidade. Mas ele deixa em aberto, inclusive nos depoimentos pessoais, que a personalidade, ou alguma coisa da personalidade, ou seja, da sua identidade, egóica, inclusive, permanece. O que significa isso? Que não é um ser que morreu, aparece um outro ser. Olha, eu já estou especificando bem. Não. O Jason, que acabou de morrer, continua. Então, essa é a minha questão. Essa é a questão que eu estou trabalhando hoje. Não sou o primeiro junguiano a trabalhar, né? Então, tem vários junguianos que foram muito fundo nisso, né? Então, e eu estou, assim, seguindo nessa... Eu diria para vocês que esse é o campo da minha preocupação, tá certo? Que, Jason, quem é você? Primeiramente, eu sou um cientista. Eu vou andar na ciência. Qual ciência, Jason? Óbvio, não é essa ciência que nós temos aí, que, inclusive, está lá na minha academia, né? Está lá, nos palcos acadêmicos, está lá a ciência. Nós precisamos de uma outra ciência. Estou engajado na busca, na formalização, né, dessa nova ciência. O Jung também estava. Então, é por aí que a questão anda para mim, tá certo? A questão me pega pessoalmente muito profundamente, muito, né? Afinal de contas, que espiritualismo é esse? O meu é esse. Então, fui muito tempo espírita, né? Fui muito tempo umbandista, né? Eu trafeguei um pouco pelas meditações orientais, né? Eu trafeguei muito pelas escolas de projeção astral, né? Muitos anos nisso, né? E hoje, concretamente, eu estou trabalhando num campo específico da psicologia analítica, né? Que é a imaginação ativa, um conceito importante para o Jung, prático e terapêutico, e psicoterapêutico.
né? E também essa coisa da função transcendente, etc. Aonde o Jung chegou com isso, né? Ele chegou longe, um mago, né? Um mago, cientista, mas um mago. E é o meu norte para enfrentar essa questão que, confesso a vocês, na verdade, é minha, né? Eu tenho que, vamos dizer, avançar nisso. O pouco tempo de vida que eu tenho, o canarinho já pousou várias vezes aqui, né? De passarinho. Tá vendo? As pessoas morrem. Tá vendo? As pessoas morrem. Né? Então, um dia chega a ser o dia. Sim, vai chegar meu dia, né? Mas é assim que eu me apresento hoje diante desse tema maravilhoso que veio para você, Bel. Né? Morte, iluminação e símbolo. Né? Símbolo é fundamental. Para o Jung, o símbolo é o símbolo do self. É o símbolo para aquilo que não tem tamanho e não tem tempo. É o self, né? O inconsciente coletivo. Então, é isso aí que nós estamos na busca. E eu acho que esse ano aqui, de alguma forma, todo mundo teve o passarinho pousado no ombro de algum jeito, né? Porque porque o passarinho pousou e avisou que não foi a tua vez, mas olha, foi ali do vizinho do lado, né? Foi daquela pessoa mais próxima, um pouco mais distante, alguém que veio e contou para você, mas o passarinho pousou, e eu acho que a gente está com esse tema, morte, muito presente, mas a morte sempre abre portas, a morte é uma coisa dentro da astrologia plutoniana, e também conectada com Saturno. Antigamente, o dono da morte, vamos dizer assim, era o Saturno. Tanto que ele, dentro do umbandismo, vamos dizer, ele é o sete porteiras, é aquele que abre as portas para entrar no mundo no inferno, né? Então, ele tem essa conexão, o Saturno tem essa conexão com a morte. Os 7 palmos abaixo da Terra tem uma relação com o Saturno. Antigamente, a gente tinha uma conexão apenas com os 7 planetas. Então, a estrutura dos 7 corpos, né, que tem uma relação com o humano. Hoje não, os planetas transcendentes ou transpessoais, que são mais geracionais, Urano, Netuno e Plutão, eles vêm trazer um conceito dentro disso que você está falando, Jason, que é essa percepção de uma existência independente dessa... Então, morri eu, Jason, onde vou eu, Jason, para algum lugar que esses planetas, eles estão falando dessa consciência maior. Então, isso independe da nossa vontade. Então, como eu estava falando do Saturno, ele tem uma relação com a morte. E Plutão tem uma relação com a morte, porque ele é o senhor do mundo infernal. É o próprio Plutão. E desta vez, eles estão unidos no céu. A gente canta isso em verso e prosa já, né, avisando que esse ano seria um ano divisor de águas. Por quê? Porque alguma coisa estaria sendo preparada para uma consciência nova, para um porvir que está surgindo lenta e gradativamente, mas a morte em si, Saturno e Plutão juntos, eles são também potencial de renovação, potencial de descoberta. Então, é preciso morrer para renascer. Essa é a ideia desses 2 planetas. Esses planetas, eles caminham juntos no morrer fisicamente e no renascer, onde a forma, o próprio símbolo do Plutão, ele carrega uma meia-lua, né, voltada para cima, com um círculo dentro, que corresponde à essência, e uma cruz embaixo, que corresponde à Terra. Então, a gente tem a Lua, que é a alma
acolhendo a vontade do espírito, ou seja, da essência, não tira a palavra espírito, da essência, a essência divina, e manifestando isso na Terra. A gente não tem muita escolha. O que a gente está vivendo em termos de transformação, em termos de morte, é sim morte, também transcendência, uma iluminação, no sentido da consciência que se amplia. E disto que é representado para esse, que é este ser, carregando, andando, caminhando com esse passarinho o tempo todo cantarolando. Ei, não é hoje, você não fica aqui, ou você fica aqui, é hoje sim, né? Você vai embora e você não é você, né, Graça? Você não é, será que o passarinho não canta isso? Você não é você? Será? Eu acho que canta. E outra, eu acho que ele fala mais. Torne-se você mesmo. Porque você não é só isso que você acha que você é. Você é muito mais amplo. Inclusive, talvez, e aí que está a questão, esteja na sua essência ser mais do que a vida, a chamada vida, entre aspas. Prossegue. Então, não esqueça que a sua essência é muito mais ampla. Esse passarinho é um safado. É um safado, entendeu? Porque ele vem. Alguns falam, né? Vamos pôr um macaquinho no ombro daquele ali. Não, agora a Graça veio com o tal do passarinho, né? Então veio o passarinho para nos chamar a atenção. Né? Que, olha, você não é só essa identidade que você tem com os seus apegos. Você é muito mais que isso. Habilite-se. Porque, Bel, você está falando, né, na coisa de Plutão e etc. Eu nunca esqueço da coisa do livre-arbítrio. A escolha para os seres viventes está colocada. E agora veio de uma maneira, escolha certo, como um desafio. Escolha certo, porque a iluminação não é que vem algo assim muito propício para iluminar, não, vem uma, desculpe o termo, né, mas uma baita, eu ia falar outra palavra, mas vem uma baita... Desculpa por baita. Baita ainda ficou civilizado, né? Mas vem uma baita cobrança. É hora, cara, ou dá, ou dá ou desce, mesmo. Porque toda essa conjuntura, ela é uma cobrança. Pois é, mas tem um detalhe, né, Jason? Porque até a cobrança é uma coisa saturnina, a cobrança. O cobrador do karma é Saturno, e ele está aí na terra dele, que é a terra de Capricórnio, fazendo essa cobrança. E está todo mundo a serviço dele. Está todo mundo, porque ele é que manda. E quem está a serviço dele? O Júpiter, que no terreno de Saturno, não, de Capricórnio, não vai bem, e o Plutão, que vai seguir mais um tempo aí. E o Plutão, ele é o transformador, é o que vai fazer a metamorfose, é o que vai levar, a partir da cobrança do karma, vai levar para essa morte, para essa transformação. Então, tem uma mensagem aqui. Me dê licença, por favor. José Neto, ele pede desculpas e ele vem avisar que o Celso faleceu hoje. Então, ele... não, acho que não é meu conhecido. Celso. Então, eu também não... Se é uma pessoa cara para o nosso ouvinte aí, a gente ergue o nosso pensamento, né, para quem passou. Com certeza. Essa transição é uma transição que abala, né? É o passarinho é o passarinho que cantou e ele cujas asas aproveitou para voar também, né, Graça? Ô, Bel, você e o Jason
disseram coisas aí em sequência, me despertou aqui para uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos dias, porque eu li há poucos dias atrás um texto muito interessante de uma astróloga que apontava, como todos nós, mesmo os não astrólogos, estamos apontando, e a maioria de nós com muita esperança, com muita expectativa, essa transição da era de peixes para a era de aquário, né? E falando, claro, aquilo que a gente já ouviu em várias situações e que enche de expectativa a nossa vontade, quer dizer, eu acho que todos nós esperamos com ansiedade essa nova era que vem. Mas ela fez uma análise muito interessante, que me tocou muito, até como junguiana, dos riscos que cada um coloca nessa transição, que cada um de nós individualmente coloca nessa transição, de escolhermos ou de sermos, de alguma forma, empurrados para os aspectos sombrios de Aquário, né, da nova era. E aí ela fica por um bom tempo. Eu vou mandar para vocês dois esse artigo, porque eu guardei esse texto, eu guardei com muita atenção, inclusive. E ela vem ponto a ponto, para nós junguianos, então, muito interessante a forma como ela vem, lembrando para cada um de nós o aspecto contrário a todas as qualidades que estamos, nós todos no mundo, vibrando pelo desejo de que apareça, como se as qualidades positivas fossem obrigatórias e fossem as únicas que pudessem banhar o mundo agora. E ela entra, então, com uma reflexão e com um apontamento muito interessante. Aquário, como qualquer era, como qualquer fato no mundo, ele é polar. Ele tem as suas características positivas, tem as suas negativas, impossível separar, e o que cabe a cada ser humano é administrar da melhor forma possível as positivas e as negativas, eliminar o impossível, mas administrar bem de tal forma a vibrar no maior número de vezes com as características positivas. Então, ela faz um alerta muito interessante para a missão de cada um de nós nessa transição. Quer dizer, se cada um de nós se tornar agudamente consciente do risco da sombra das características de Aquário, como de qualquer outro fato no mundo, e trabalhar em si, individualmente, pela exacerbação das características positivas e pela retirada de poder das características negativas, a gente vai estar fazendo o melhor que se pode fazer por essa transição que todo mundo espera. Mas se a gente continuar ingenuamente gritando para todos os lados que a era de Aquário está chegando, a riqueza espiritual está prontinha aí para cada um de nós pôr a mão e pegar o seu pedaço, e que nada ameaça essa transição, o futuro não vai ser como a gente imagina, né? Alguém, não é nem leu, você, por exemplo, não precisa ler, Bel, você, Jason, não precisa ler. Mas, enfim, alguém já tem trabalhado com essas questões ultimamente, quer dizer, porque o lado oposto de qualquer característica positiva é muito pesado, né? Muito mesmo. A última live que a gente fez aí, eu e a Bel,
né? Foi exatamente em cima disso a passagem pesadíssima, cheia de riscos, né? De peixes para aquário. Né? Então, foi aí que... E justamente, Graça, em cima do Jung, porque o Jung morreu tendo visões. Ele teve visões. Aliás, não é que ele morreu tendo visões. O cara era o ó do balacobaco, né? O cara era ligado. Visões a vida toda, né? A vida inteira tendo visões, e visões apocalípticas e proféticas, né? E assim por diante, a grande crise que ele teve no enfrentamento com o inconsciente dele, ele teve visões proféticas da Primeira Guerra Mundial. Assim como teve visões e sonhos a respeito do fim da Primeira Guerra Mundial. E depois ele teve sonhos proféticos sobre a Segunda Guerra Mundial. E assim, e ao morrer, ele teve sonhos proféticos a respeito do futuro da humanidade. E ele chega, a barra é tão pesada dessas visões que ele compartilhou só com salvo engano, só com a Marie-Louise Confrance. E ele fala, Marie! Fala, Jung. Desesperado. Marie! Oh, meu Deus, todo mundo tem que ter uma Marie. Marie! Marie, tudo vai acabar, mas acabar mesmo. Vai ser destruído o planeta. Né? Ela fala, nossa, Jung, né? Nossa Senhora. Aí, alguns dias depois, ele fala para ela, né? Não, uma parte da humanidade, então pense em 8 bilhões de habitantes, e é uma parte, né? Uma parte da humanidade vai sobreviver. E ele escreve vários livros aí da década de 50, vários textos, justamente tratando do problema, inclusive em termos astrológicos, porque ele era um astrólogo também, né? Só a respeito dessa transição da era de peixes para a era de aquário. Então, é uma coisa assim, não sem risco, muito pelo contrário. Então, vai naquela ideia mesmo. Olha, habilite-se para poder contribuir nesta passagem. Habilite-se profundamente. E essa habilitação é interior. Para o Jung, não é nada de razoável fazer isso, porque as pessoas não fizeram isso até hoje. Exato. Então, isso quer dizer que não é fácil se habilitar, encontrar-se consigo mesmo, sabe? Então, aliás, as externas vêm, pelo menos aqui, para o nosso pedaço de idade, né? Claro, quem viveu Primeira Guerra, Segunda Guerra, Peste Negra, certamente não diria que o Covid é o pior horror que já enfrentou. Mas Exatamente. tempo, ele teve a oportunidade de... É estranho dizer isso, mas quer dizer, teve a oportunidade de parar, rever as suas posições, refletir sobre o sentido da vida, e fazer essa parte que você está apontando e que essa pessoa que eu li aponta e que todos nós apontamos, quer dizer, todos que temos essa noção de nada vem por acréscimo, né? Nada vem de graça, nada é romântico, né? Quando se trata de crescimento. Mas não sei qual é a impressão de vocês, mas quando você olha para as notícias da humanidade inteira, eu não sei se a gente está deixando de novo, mais uma vez, passar batida uma grande ferramenta de crescimento individual, uma grande ferramenta de individuação. Eu tenho ouvido, eu não sei se o bem é menos barulhento, pode até ser, mas eu tenho ouvido muito mais a exacerbação, e ouvido, inclusive, de pessoas próximas, a exacerbação dos ódios, das polarizações, enfim, do que uma
uma postura de reflexão, uma postura de calma, uma postura de gente. Está doendo para muita gente esse momento. Eu ouço pouquíssimo publicado, falado, conversado, ou mesmo no consultório. Eu não deixei de fazer o consultório, ou mesmo no consultório. As pessoas estão extremamente preocupadas, mesmo aquelas em análise, com como é que vão sobreviver. Pronto. Seja economicamente, seja por não pegarem a doença, ou se pegarem, por não terem tantos. E pronto, parece que só isso, nesse momento, está sendo um motivo de reflexão das pessoas, um motivo de preocupação das pessoas. E é muito interessante, Graça, na linha do que a Bel trouxe, esses planetas que ela chamou de transcendentes, esses safados lá de cima, não estão nem aí para você. Eles estão fazendo o movimento deles e ponto final. Quer dizer, nós estamos sob os auspícios de forças muito maiores. Eu, por exemplo, como geoeconomista, então é outro lado do Jason, né? Eu estou vendo isso. Um mundo caminhando para uma terceira guerra mundial na mecânica própria do mundo. E as pessoas estão assim, a gente vê assim, né, como geoeconomia, essas placas tectônicas da geoeconomia, da geopolítica, elas vão se movendo como palcos. E as pessoas estão interpretando, vivendo as suas peças, as suas vidas, os seus enredos, dentro dos palcos. E não estão vendo que esses palcos estão rumando para uma baita colisão. Entendeu a coisa dos planetas transcendentes, Bel? Como eu sinto? São essas forças. Por isso, só para complementar um gancho, não é à toa que iluminação está no título da nossa live hoje. E ela coloca uma exigência. Assim como o Campbell colocava, o herói. Cadê o seu herói? Ele vai ter que vir agora. Ele vai ter que vir e transformar cada um no sentido máximo do termo. Sabe? Já não é mais hora de falar de bom senso, de equilíbrio, não é mais hora disso. Agora é hora de se iluminar mesmo. A centelha divina vai ter que brilhar muito em você. Na verdade, assim, a gente não tem... Eu posso só fazer uma colocação, só para não perder, quando o Jason fala do herói. Nossa, claro, são sempre esses momentos, os momentos da eclosão do herói. Está chamando. Está chamando o herói. Muito importante lembrar que agora não é mais nem o herói matriarcal e nem muito menos o herói patriarcal. Agora é um outro herói. Um herói de alteridade, quer dizer, um herói do olhar para o outro, um herói do respeito com a natureza, um herói do respeito com o cosmos, da compreensão da unidade, porque se emergirem agora um herói matriarcal, tudo vira uma grande farra e a gente vai chorar logo ali na frente. Se emerge um herói patriarcal, como anda emergindo com muita frequência, as pessoas ainda não estão sacando que tem que se desgarrar deles, né? A era vai, mas a gente fica. É isso mesmo. É isso mesmo. Fica e fica bem para trás. Na verdade, o Plutão, ele não dá escolha, ele é um planeta inexorável, não tem escolha com ele.
Ou você transforma, ou muda, a gente não tem escolha com esse planeta. Tanto que a alma tem que acolher esse apelo dessa consciência maior e manifestar isso. Não tem escolha. Então, se a gente for com o ego, eu vou ficar bacaninha, vou entrar nessa nova era, vou entrar... Não adianta. Você vai pelo processo plutoniano da morte, a morte de muitas coisas dentro de você que não podem continuar mais, a morte de muitos aspectos seus que não podem permanecer mais, a morte de muitos eus dentro de você. Sim. Muitas formas de estar com o outro, muitos valores, a morte de muitos poderes que a gente quer exercer ainda. É como se a gente tivesse agora sob este poder que o Jason estava falando, sob este poder maior. Você colocou aqui, né, Graça, no teu consultório, você sente as pessoas, elas sofrendo aquela dor, e todos sentimos de alguma forma, as pessoas passando por esse processo dessa morte plutoniana em vários aspectos. Qual? A minha segurança com relação à sobrevivência, com relação à família, com relação ao casamento, com relação à minha vida pessoal, enfim, todas as inseguranças, além dessa questão que aparece, todas as inseguranças, elas estão expostas. O que o Plutão, que é mecânico, faz é botar para fora. Ele joga para fora tudo aquilo que está aqui, tudo que está dentro de você, de um jeito ou de outro, ou agora você vai lá e encontra o herói, e ele te resgata, né? Ou então você vai afundar mesmo nesse pântano que é o próprio Plutão. Se afunda. E não tem jeito. Essa questão da nova era, né? Você também trouxe aqui uma coisa que eu queria colocar, que todo mundo fala, eu vejo todo mundo colocando assim. Mas a gente já teve várias epidemias, já tivemos 2 grandes guerras. Estamos falando de ciclos. Estamos falando de ciclos. Estes ciclos, eles acontecem e são ciclos, né? Eles fecham, né? Eles fecham comportamentos, eles fecham consciências, eles abrem para outros comportamentos. O ciclo da nova era, que supostamente dizem que a nova era, ela começou com 2 papas da nova era, Jung e Helena Blavatsky. Eles começaram a nova era. Alguns dizem, outras correntes dizem que a nova era começou quando Urano apareceu e trouxe toda essa coisa da eletricidade e tudo mais. Alguns dizem que a nova era vai começar, outros, sabe, isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Existe um fato astrológico que ocorre dia 21 de dezembro, que é o encontro de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, que é um signo que tem uma qualidade constitutiva diferente da qualidade onde eles se encontraram em Terra. Eles se encontraram em Terra há 240 anos, e eles vão se encontrar em ar os próximos 240 anos. Isto seria uma pequena, vamos dizer assim, nova era, no sentido da modalidade de funcionamento da gente, que do compactado frio e úmido, frio e seco da Terra, né, uma coisa compacta, contraída, materialista, a gente passa para uma coisa expansiva, quente, e úmida e flexível, e é aí que está toda a rigidez, todo o maneirismo, tudo isso tem que quebrar. Tudo isso quebra. Eu queria passar para vocês uma coisa, 2 cartas do tarô que me são muito caras, né? Para esse momento que a gente está vivendo. Uma é a morte. Deixa eu tentar colocar só você aqui, Jason.
Deixa eu tentar. Não, acho que não precisa, Bel. Deixa eu ver essa carta, peraí. Está aparecendo bem. Vamos lá, peraí. Deu. A morte. Detalhe aos navegantes. Quem está em cima do cavalo é você. Ai, vai cair do cavalo. Não tem ilusão, não caia do cavalo, cumpra a sua missão. Quem vai ser o assassino aqui dos apegos é você. Então, esse é o ponto, o recado fundamental. Desapegue-se mesmo. Não tem muito, vamos dizer, trelelê aí. Você tem que se habilitar. E se habilitar, é isso que a Bel acabou de falar, que é a grande cobrança. Quer dizer, desapegue-se dos apegos velhos, apegue-se ao maior deles, que é esse pertencimento. Nós todos estamos e fazemos parte de algo único, infinito e eterno, né? Então é duro, hein? Que é coisa maior do que a morte como símbolo. Só que o grande cavaleiro aqui é você. Caso contrário, e é isso que os planetas transcendentes que a Bel trouxe estão falando, você vai enfrentar outra carta. Ai, meu Deus, peraí, peguei errado. A torre. Algo vai se desconstruir radicalmente no período que se abre, tá certo? Então, todos esses avisos de que a nova era, que Aquário está chegando, foram avisos, não faltaram. Inclusive de avatares muito mais antigos, né? Apocalipse de João e etc., eles vieram colocando isso para nós. Né? Quantos? Nostradamus, as visões apocalípticas do Nostradamus. Então, nós estamos sendo avisados há muito tempo. Né? E, então, a questão toda que eu me preocupo hoje, inclusive, Graça, no próprio, com muita delicadeza, né? Porque não dá para abrir o baú todo num setting terapêutico, né? Que a gente está lá com um indivíduo concreto, com a sua vida concreta, dando conta, e a gente vai contribuir para acompanhar e elevar o máximo possível, né? Todas as preocupações, as apreensões dessa pessoa concreta. Mas isso, eu estou preocupadíssimo em procurar trazer a ideia de que a pessoa precisa se auto-habilitar a viver o que está sendo anunciado agora. Inclusive, esse dia 21 de dezembro, eu vejo, cara, está escrito nas estrelas. Quer dizer, não tem o que negociar aí. Então, aquela parte do vídeo, do título, do Ilumine-se, a iluminação, tá certo? Então, os símbolos estão todos aí, se constelando para mostrar o que vamos viver. E de como, em que medida, isso depende de você. Óbvio, você não vai mudar o curso das estrelas, não vai. Né? Você não vai mudar o movimento das placas tectônicas, não vai. Você não vai mudar o que a população pensa e quer, e etc. Cada um, tá certo? São 8 bilhões de habitantes aí. Isso aí não é fácil de mudar. Porém, a sua autotransformação, no sentido mais exigente do termo, que é iluminar-se. Você está nessa existência para se iluminar, não menos do que isso. E agora, o nosso tempo está exigindo isso. Procure o seu caminho. Procure o seu caminho. Qual é? Mas o resultado final é a iluminação, é a individuação. A Graça acabou de falar isso. E eu creio que o grande apelo é esse, né? Porque está tudo sendo mostrado. É impressionante. Está visível. É que a pessoa, no apego dela, no apego aos problemas e questões dela própria, do ego, que ameaçam o ego dela, não conseguem se soltar. Sim. O que não é fácil. Não é fácil. Sim, não é fácil, não é trivial. Né? Se soltar, ter o espaço
para se transcender. Uhum. Subir no cavalo da carta da morte não é fácil. Uhum. Não é fácil. Interessante essa carta, né? Dá para associar bem. Esse é o transpessoal, é só o Plutão. Saturno não é transpessoal. O Saturno é o limite da nossa existência, o limite concreto da existência. Daí ele ter sido associado com a morte no passado. E ainda é, tá? Mas por ser o limite da existência. E, curiosamente, no passado, os antigos diziam que Saturno era o planeta porque estava mais distante, porque todos os outros são visíveis, porque estava mais distante, era o que estava mais perto de Deus. Olha. Então, por onde a sabedoria entra, inclusive por este planeta que é o limite, até onde você tem que vivenciar os seus limites, que é o que a gente está passando agora. Portanto, esta não é uma epidemia, como algumas que já aconteceram, é mais uma epidemia, como alguns falam, mas dentro deste quadro de transição, é uma epidemia que diz, você vai testar os seus limites até o final. Até o final. E é isso que nós estamos passando. É isso que estamos passando. Parece assim que a gente está, às vezes, cansa, a gente fica exausto, né? Eu estou dentro da minha casa desde março. Tem uma ideia do que é isso no percurso do nosso costume, do que o Jason, 68, né? Como é que eu vivi a minha vida inteira. Agora eu estou desde março dentro da minha casa. Cara, eu estou exausto, né? Quero samba, quero festa de pegação, entendeu? Eu quero estar junto com corpos e pessoas, né, etc., conversando. O que acontece? Tem algo de diferente aí. Agora, olha para frente. Olha a enganação que está sendo a coisa dessas vacinas. Já apareceu uma, né? Aí, logo em seguida, as cotações daquele laboratório sobem, né? E aí desabam, porque era tudo mentira, e assim por diante. Nós estamos, então, numa situação que o horizonte é de mais um ano, sendo otimista dentro de casa. Muito otimista, hein, Jason? Muito otimista. Imaginando que uma vacina eficaz aconteça, só uma que seja, aconteça até o fim do ano, pode ter certeza que a gente tem, no mínimo, de 4 a 5 anos pela frente para alcançar uma imunidade que eles chamam de rebanho, né? Uma imunidade, desculpe, de um número suficientemente grande de pessoas para frear a transmissão do vírus. Agora, imagina, e 4 a 5 anos é um quadro, como é que chama? Como é que é? Mais rosado do que ele realmente pode ser. Se a gente pensar, por exemplo, em doenças como... A gente costuma dizer que a paralisia infantil foi erradicada, né? Isso. Não foi. Nenhuma doença infecciosa se reduz a zero, nenhuma. O que acontece é que depois, há quanto tempo foi descoberta a vacina Sabin? Hoje, a gente consegue um controle muito mais eficaz na transmissão, porque um número grande de pessoas foi vacinada. Mas é muito recente, não faz 10 anos que se anunciou que agora chegou a esse ponto, não do vírus não existir mais, mas ele não conseguir mais sair do controle da gente, e mesmo assim,
porque as crianças novas continuam sendo vacinadas. Sim, claro. Esse grande movimento anti-vacina que apareceu deixou todo imunologista desesperado. Né? Qualquer movimento que faça com que a gente desacredite das vacinas, a gente volta para o estado das trevas, em matéria de... Então, quer dizer, quando eu vejo, claro, ninguém é obrigado e nem consegue, aliás, parece que não está sendo interesse dos órgãos de saúde, nem muito menos, e aí é fácil entender por que não, né? Dos laboratórios produtores das vacinas, está se criando uma falsa esperança, que eu morro de medo dela, em janeiro do ano que vem está todo mundo tranquilo, que pode ter no meio da rua, que pode ter carnaval outra vez, que pode ter, quer dizer, gente, esse negócio está mais longe do que quando começou, praticamente. Vejam, não quero me estender demais e nem dar nenhuma aula de medicina, mas a gente não sabe nada ainda desse vírus. Esse vírus provoca, hoje, inclusive, ainda recebi um artigo fantástico de uma colega que é cirurgiã vascular, dizendo dos efeitos daqueles que foram curados, daqueles que eram assintomáticos, quer dizer, ou seja, são situações com que as pessoas ditas normais, que estão normais agora, vão ter que tomar cuidado daqui para frente em matéria de coagulação sistêmica, quer dizer, o corpo inteirinho. Então, não estou também querendo querendo deixar todo mundo sem dormir, mas, meu Deus, fugir, botar a cabeça embaixo do travesseiro não adianta. Mas, quando ficarmos livres, se todo mundo for razoável, ficarmos livres dessa contaminação quase diária do Covid, o mundo inteiro vai ter que aprender a lidar com as doenças graves que o Covid vai deixar para frente. Exatamente. E o vírus, né, esse novo coronavírus, está dando de 10-0 na Europa. Todo mundo está dentro de casa. Nos Estados Unidos, eles estão, eu tenho gráficos a respeito disso, na terceira onda. Mas, na verdade, subiu, desceu e está subindo agora. E todo mundo está esperando que agora, no inverno do hemisfério norte, seja muito pior do que foi no passado, no primeiro contágio. Então, nossa, agora, diante de tudo isso, eu só vejo uma coisa. Os filhos das mães do planeta transcendente lá, entendeu? Falando, olha, não tem escapatória, não tem falsa esperança, não tem nada, não tem colher de chá. Ilumine-se, suba em cima do cavalo, porque você pode cair vítima de uma depressão, de uma ansiedade crônica, de uma depressão crônica, de uma patologia pesada, tá certo? E aí você fica absolutamente impotente. Ou a alternativa é ilumine-se, cuide muito bem do seu interior, invista nisto, na sua essência, porque ela será necessária para que você sobreviva ao que está vindo. Coronavírus, agora eu vou dizer de um ponto de vista mais amplo, né? É um passeio no parque, diante do que está por vir, do ponto de vista do acúmulo das contradições internacionais entre as potências. Então, Biden, nos Estados Unidos, é um falcão. É um falcão. Ele já fez guerras e vai fazer guerras. Então, isso é Estados Unidos, a grande potência mundial, mas tem a China, tem a Rússia, e vamos fazer um mapa deles, né? O mapa astrológico, o mapa numerológico desse povo todo, para saber o que é que vai, como eles vão se comportar agora.
Do ponto de vista científico, então, pensando em geopolítica e geoeconomia, parece. Os cientistas estão convergindo para o momento em que o ponto de não retorno. Sabe? Sim. De uma colisão, esse ponto de não retorno já passou. Sabe, o Rubicão. O Rubicão quer dizer, não tem mais. Acabou, foi. Já foi. Então, contam já com estes cenários. E os grandes estrategistas mundiais estão se preparando para ele. Então, mas eu sou só um indivíduo de carne e osso, né? Perdido lá na Latinoamérica, sem lenço, sem documento e muito pouco dinheiro. Né? Se vira, malandro. Mesmo assim, procure as pessoas com afinidade nessa busca e vai buscar a si mesmo. Esse é o ponto. Não delegue, não espere que surja um líder. Cai fora dessa, pelo amor de Deus. Entendeu? É você que tem que estar encorpado agora. E depois o destino vai dizer. Tá certo? O que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando iluminar, o destino vai dizer. Faça um belo mapa astral, pessoal, né? Para poder ver essa coisa toda. Eu queria falar um pouquinho, aí pegando de vocês dois, das falas de vocês dois, e endossar ainda com o famoso Plutão. Por quê? Porque não é só ele, né? Tem todo um contexto planetário, o Urano, né, fazendo uma movimentação, o Netuno, é todo um contexto, mas o Plutão em si, ele é essa impotência, essa sensação de impotência. Isso no mapa, é o Plutão, é onde aparece o Plutão, e é o que a gente vê na nossa vida, é o que todo mundo está vivendo agora, é o inexorável, é a impotência, é uma impotência. O Plutão, ele, quando ele rapta Coré, que está colhendo os narcisos, e nós somos uma humanidade, Coré, colhendo narcisos no campo, quando ele rapta e leva essa humanidade junto com ele para dentro do mundo dos mortos, ele vem com um capacete de invisibilidade. Esse capacete de invisibilidade mostra aquilo que é superior à nossa consciência. E, sobretudo, se a gente fizer uma analogia, o capacete, o coronavírus, ele é uma coroa, né? Ele tem esse nome corona, né? De coroa, né? Ou aquilo que, né? Como o capacete de Plutão, né? E ele é invisível também. E uma das características do Plutão é a mutabilidade. É o que o coronavírus tem, o coronavírus 9, o 10, o 20, sei lá como é que se coloca numa linguagem dentro da medicina, não sei como tá. Mas este coronavírus, ele tem uma mutabilidade que o planeta também tem. Sim. Agora, a meu ver, o que precisa lembrar é que este Plutão também transforma Coré em Perséfone. Ele transforma. Perséfone existe em Coré e ela precisa passar por aquela violência. Ela vai ser violada por Plutão. Daí nascem os mistérios eleuses, é uma beleza dentro de toda esse mito que vale muito a pena todo mundo ler para entrar em contato com essa realidade mitológica, adormecida, mutus, que é o que o Plutão está fazendo. Ele está trazendo essa realidade adormecida para cada um de nós. Então, sair do passarinho que pousa no... Adorei o seu conto, viu? Vou guardar para mim. Esse passarinho que
está pousado no nosso ombro, ele literalmente está querendo tirar a gente do estado de Corê, dessa fragilidade que a gente tem, porque é frágil, e trazer para o estado de Perséfone. Mas é como você falou, Graça, nesse texto que você leu, é verdade. A gente vai com a consciência de Corê, a gente quer se nutrir, né? A gente vai comer a sementinha de romã lá dentro, porque a gente está com fome, né? A gente quer se alimentar, né? Esse mesmo mito coloca a gente em contato com a travessia, né? Que é uma travessia tão difícil, né? Que você tem que levar o bolinho para dar para o cachorro para o Cérbero, que tem 800 cabeças, 500, um pitbull com 500 cabeças de pitbull, né? Tem que levar o bolinho, tem que levar a moeda para atravessar, duas, uma para ir, outra para voltar, bolinho para entregar na ida, bolinho para entregar na volta. Ou seja, é uma travessia difícil. Essa travessia é difícil, não é fácil. A gente pode ficar na sombra, sim. E qual é a sombra? Do próprio Plutão. Do próprio Plutão. Controle, querer controlar. Nosso ego, né? É a sombra que o nosso ego tem, né? Querer controlar, querer ter tudo sob o poder aqui fácil, na mão, né? E é isso que a gente tem que lembrar. Não tem, é inexorável, não tem. Bel, eu estou sentindo uma vibração das perguntas que todo mundo deve estar na cabeça para você. Quanto tempo dura essa coisa de Plutão aspectando todo de Saturno, esse samba maluco aí? Essa configuração pesadíssima tem tempo? Tem. Em que ela, vamos dizer, suaviza, em que ela se agrava? Vamos lá. Os planetas, eles estão juntos, né? Eles estão naquilo que a gente chama de conjunção. Eles vão se distanciar. Obviamente, o que for mais rápido vai se distanciar mais rapidamente da conjunção. Isto forma um ciclo pequeno, um ciclo menor que vai se desenvolvendo. O ciclo de 30 anos é o ciclo Júpiter-Plutão. Então, esse ciclo de 30 anos, cuja semente que foi plantada agora, tá? Onde a conjunção é muito, muito forte, ele vai ter um desdobramento, alguns períodos que vão ser mais ou menos fáceis, tá? O período, obviamente, mais difícil é o período de 7 anos e meio, depois 15 anos, depois 21 anos, né? Depois os 28, 29, 30 anos, que é o ciclo que se fecha, tá? Então, o ciclo de Júpiter-Plutão, ele leva 30 anos. Essa grande conjunção, ela leva Júpiter, Saturno, Plutão, levou Marte, né? Que veio com tudo, que é um detalhe importante. Plutão é o que alguns chamam de a oitava superior do Marte. Marte é o guerreiro, guerrilheiro. O Plutão é aquele guerreiro que vem com tudo, ele está associado a todas as guerras, todas. Saturno-Plutão, ele está associado à guerra, epidemia, desastres, sismos, vulcanismos. Saturno-Plutão, do jeito que eles estão. Cada 30 anos, podem olhar na história, só olhar na história. Tá? Cada 30 anos tem um pipoco desse. Esse é o perigo, as pessoas confundirem este ciclo maior, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, com um ciclo de 30 anos, onde tem esses pipocos de desgraça a cada 30 anos. Não é um ciclo maior. Esse ano aqui a gente levou bomba de tudo quanto foi jeito. 6 eclipses, faltam 2, amanhã tem um, né? E no dia 14 de dezembro tem um eclipse solar total. 6 eclipses, não é normal, a gente tem 4 por ano. 6. Conjunção
dos planetas Marte, Júpiter, Saturno e Plutão. Isso é bomba pesada que ocorreu no signo de Capricórnio. Conjunção pesada aí. E está pipocando. Nós estamos agora com Júpiter, Saturno e Plutão numa conjunção. Nós estamos nessa conjunção. Que é só olhar, olha aí, o que aconteceu a primeira conjunção em março? Apareceu o coronavírus. O que está acontecendo agora? Tem o segundo, o terceiro, a quarta onda, porque eles estão lá. Quanto tempo dura esta conjunção? Júpiter e Saturno saem de Capricórnio no dia 21. Eles deixam esta conjunção, mas eles plantaram uma semente. E Plutão segue lá. Até 2023, 2024, posso olhar nas efemérides para a gente confirmar. Mas ele segue lá. Tá? Uhum. Ele segue ainda cumprindo. Um planeta, quando está num signo, ele cumpre ordem do dono do signo. A gente chama que está à disposição. Então, ele segue à disposição de Saturno, que estará entrando no signo de Aquário para ficar 2 anos e meio, a partir de 21 de dezembro, para ficar 2 anos e meio, e o Aquário é um signo dele. Hoje eu estava resgatando uns estudos aqui, e tem um cara que eu gosto muito, chama-se André Barbeau. Ele é vivo, é um astrólogo francês, eu gosto muito dele. E ele tem alguns livros, ele é meio papa de astrologia mundial. E ele fala uma coisa interessante, contradizendo toda a astrologia humanista, que vai dar para o signo Urano, né? Vai dar para Urano como 8ª superior de Mercúrio. Ele diz que Urano não é 8ª superior de Mercúrio, que Urano é 8ª superior de Saturno, é por isso que os dois estão juntos no signo de Aquário. Isso dá para a gente pensar em outra coisa. O que acontece a partir da entrada do Saturno, que é regente do signo de Aquário? Ele segue mais 2 anos e meio na casa dele. Só que agora, Plutão está lá respondendo ao Saturno e ao Urano, que está em Touro ainda mais 3 anos. Eu sei que isso é muita técnica, mas vai. Esses próximos 3 anos aí, a gente tem recessão, a gente tem crise, falta de recursos materiais, mudanças na moeda, quebra de bolsa e outros afins, tá? Bom, eu não gosto porque eu acabo toda vez falando e parece um terreno nebuloso, horroroso, né, de se falar, difícil de se falar, mas dentro disso, eu acredito honestamente que nós precisamos, com uma consciência maior, buscar essa iluminação, Jason. Outros valores. Outros valores. Isso que você falou, Graça, olhar para o outro, olhar para a natureza, ampliar esse aquário, né? Eu não posso, a sombra de Aquário, isso é na astrologia, por favor, não, todos os leoninos não se sintam sombrios por causa disso. Dentro da astrologia, os signos, eles vivem juntinhos, parzinho, polaridade a gente chama, né? Não é parzinho, é polaridade. Então, o Aquário, ele é polar com o signo de Leão. Leão é regido pelo Sol, tá? Pela identidade, vamos dizer assim. E Aquário pela coletividade, tá? Vamos dizer que o Aquário, ele tem essa energia de expansivo, coletivo, vamos buscar a renovação, ou coisas maiores, mais amplas, a mente que vai encontrar uma coisa maior. O que é a sombra do signo de Aquário? É Leão. É o egoísmo,
é o voltar para si, sabe? É o querer só para si. Isso é a grande quebra dos próximos 3 anos, pensando em... Você me perguntou quando termina? Isso. Eu acho que a gente só está começando. Ai, que coisa, meu Deus. Ô, Bel, você falou lá atrás, você lembrou da mitologia, né? Da Perséfone, que é raptada quando é jovenzinha, quando é virgem, né? Isso. Plutão, e deixa, por sinal, a mãe desesperada, mas que era um processo absolutamente necessário para que a ingênua da virgenzinha se transformasse em mulher, né? Uhum. E aí, então, ela pode voltar a se encontrar com a mãe por alguns períodos no ano, Isso. enquanto volta para o homem, né? Volta para o interior, volta para si mesmo, por outros períodos do ano. Eu sempre entendi esse mito como um mito do feminino, um mito próprio do feminino, né? Perfeito para ensinar para a gente, para nós mulheres, a necessidade de viver um período com Plutão, viver um período mergulhada no reino plutoniano, né, assustador, terrível, para emergir mulher. E achei sempre esse mito fantástico do ponto de vista do feminino. À medida que fui aprendendo mais, sei lá, pensando mais, me dei conta de que não é exatamente um mito do feminino, mas sim é um mito do feminino para as mulheres e do feminino para os homens também, né? Vamos dizer, como é que é, na parte feminina, que seja, não acho que seja bem uma parte, mas vá lá, que existe dentro do homem, assim como existe o masculino dentro da mulher. E veja só que coisa mais interessante, quer dizer, realmente tudo vai se ligando, se ligando, se ligando, se ligando, e tudo é caminho para a individuação, né? Se a gente quiser. Então, quanto mais a gente possa expandir as analogias, mais caminhos a gente tem. O que a gente está dizendo que é preciso que todos nós façamos o máximo da nossa força interna para desenvolver qualidades como empatia, generosidade, saber olhar não só para o individual, mas olhar para o coletivo, embora trabalhando muito o individual, projetar isso no coletivo, e por aí vai. O que a gente está falando? De união do feminino com o masculino, que são a base da individuação, né? Tanto dentro de mim quanto fora, quer dizer, homens e mulheres, seres biológicos mais tolerantes e compreensivos uns com os outros, provavelmente só consegue acontecer se dentro de mim eu brigar menos com o meu masculino e se o homem brigar menos com o feminino dele. Então, veja só, pela astrologia a gente chega lá, pela mitologia a gente chega lá. Bom, se chega não sei, mas a gente tem um caminho, né? Até pela medicina, mais do que... eu falo da medicina porque é a coisa o pouquinho que eu entendo é de medicina. Pela própria medicina, que a gente poderia dizer que mais física, mais bruta, impossível a gente chega lá se dando conta de que é preciso cuidar. E vocês já viram que coisa mais interessante?
a gente só vai conseguir eliminar o vírus naquela visão de deixá-lo inativo, né? Terminar com ele não é possível. Mas a gente só vai eliminar o risco do vírus se eu colocar a máscara. Eu vou usar o símbolo só da máscara, a gente sabe que não é só a máscara que protege, mas vá lá. Se eu usar a máscara o tempo todo, esteja sadia ou não, para proteger o outro do meu lado, porque se eu contaminar o outro, a transmissão não para. Então, pela primeira vez, está escrito na testa de todo mundo que ou eu cuido da pessoa que está do meu lado, ou nós dois vamos para o ralo, eu e ele. O que é isso? O que é isso? É mensagem de alteridade de novo. Então, não vê quem não quer. Para todo lado que eu olho, as mensagens são todas de, vou repetir o Jason, vá o mais rápido que você possa, né? Rapidez não é bem a melhor arma para transformação, mas vá lá. É que a gente levou tanto tempo que agora tem que ser meio rápido também, né? Vá o mais rápido que você possa para a sua própria individuação, porque a sua própria individuação é a salvação do mundo, né? Eu acho que tem uma coisa, Graça, maravilhosa nisso, porque a diferença entre tabu para o Freud e para o Jung. O Freud fala, não põe a mão na mãe. Não põe a mão na mãe. Né? Enquanto que o Jung fala, o tabu é que você não pode tocar a si mesmo. A ousadia máxima do universo é você tocar em si mesmo. Isso é Jung. E ele fala isso naquele sentido de que você tem que ousar. Sim. Se a gente tivesse já nas palavras finais, né, eu diria o seguinte, que ouse a sua centelha divina. Ela vai te transformar. Ela vai fazer com que a sua palavra não seja uma palavra só de compreensão e de tolerância para com o outro. Ela vai ser uma palavra iluminada. E nós precisamos da sua iluminação. Mas, Jason, quem sou eu para isso? Você é tudo para isso. Você tem tudo. Você tem a sua centelha divina. A sua ousadia é com relação a si mesmo. Não com relação aos outros, com relação a si mesmo. Sim. Quer dizer, se você se humaniza, tudo o que a Graça está nos falando agora, como condutas recomendáveis, requeridas, importantes, condutas sine qua non, para que a gente realmente, o coletivo ande, isso vai fluir em você, não como uma autocobrança, mas naturalmente, porque é o seu ser que está aí. Então, é o caminho de Sócrates. Sócrates era assim naturalmente, Cristo, Buda, Lao Tse, todos eles eram assim. Eu faço isso não é porque eu acredito, não é porque eu acho correto, não é nada disso. É porque eu sou assim. Então, é a questão do ser da pessoa. É isso que tem que ser tocado. E nenhum planeta exterior vai deixar que você saia dessa se você não for aí. Se tocar interiormente. Você quer a tábua da sua salvação? Não procure zona de conforto. Você está ferrado, por algum lado você vai estar ferrado. É realmente esse mergulho interior. É ousadia, agora, nesse sentido que está sendo cobrado da humanidade, tá certo? Pelas circunstâncias que, a rigor, são muito maiores do que ela. Tá certo? Então, esses deuses, né? Esses deuses
Eles que estão vivos. Dizem os mestres na Índia, né, que se você quiser olhar para o oceano, basta olhar para a gota. Então, eu acho que é olhar para a gota, né? Mas pensar que você é o oceano, ampliar a consciência, né? Ampliar Safados esses indianos, né? Eles sabiam de tudo, eles são, né? Esses sabem de tudo. Olha, não sei vocês, mas eu acho que a gente já pode caminhar para o final da nossa live. E o que vocês acham? Tem algumas perguntinhas aqui e eu podia ler. Como acho que essas perguntas elas não vieram direcionadas, né, especificamente para a Graça ou para o Jason, então aqui tem muita gente dando um oi para a gente, aqui conhecidos nossos, queridos, né? Ângela, né? Ângela, Carolina. Muitos queridos dando um oi para a gente aqui. Vera, querida, vamos lá. Vera Maria pergunta: tempo de desapegos. Nunca nos ensinaram a deixar ir, mas sim a ter, acumular. E agora? O que pomos no espaço daquilo que tivemos que deixar ir? Estamos perdidos, abobalhados, nosso ego deve estar percebendo que ele não tem controle sobre quase nada. Imaginem, quem viveu e construiu um ego só de apegos? Bolinha para vocês dois, hein? Tá morto. Esse cara tá morto. Para, desapegue, solta, cintura, dança do ventre, entendeu? Solta a sua sensualidade, viva a vida. Jesus, para essa pessoa, falou: deixe tudo, doe aos pobres. Cuidado para que eles não se apaixonem por isso, né? Mas doe, ponha um roupão e venha caminhar comigo. Sinceramente, eu não vejo outra saída. Porque o desapego, se ele não vier por você mesmo, dá-lhe uma torre na sua cabeça. Esse é o ponto. Gente, nós estamos numa época, eu diria para essa amiga, nós estamos numa época de transição de uma era para outra. Qual o tamanho e qual a profundidade dessa transição? Não é o nosso ego que vai dizer. Está mais para os deuses dos planetas transcendentes, entendeu? É eles que estão dizendo que resposta nós temos que dar. E eu acho que é isso mesmo. Como a gente conversou na live anterior, nós estamos numa época de evisceração dos apegos, né? Do individualismo. Então, nós precisamos de um outro indivíduo, né? Cristo falaria para você: olha, eu estou aqui. Melhor ainda, Buda, né? Falaria para você: olha, eu estou aqui. Tá vendo? É possível. Ah, mas isso é para Cristo, isso é para Buda. Não. É para você. Se você ler o Campbell, né, fica bem claro. Ele fica nervoso com quem fala: Cristo morreu na cruz por nós. Você vai ver o Campbell sair no tapa com você. Então, não tenha dúvida. Fala. Não, Cristo é um exemplo. Ele só provou que é possível para todos, for all. Né? Então, é isso. Vamos lá. Quem teve a sua vida toda pautada pelo apego, pelo controle, pelo ego, a medida toda dentro do ego, cara, muda agora. Saia dessa. Qualquer que seja o resultado que você alcançou, bom, com muitas conquistas, ou mal, que você esteja magoado por não conquistar nada, você vai ter que abandonar o paradigma, este modelo. E está aí o budismo, e a Carolina não me deixa mentir, pelo menos não me deixa mentir sozinha. Está aí o budismo dizendo que a grande lição, e que talvez até a roda
infinita do renascimento, tenha como objetivo nos ensinar o desapego, né? E aí, as lições são muito claras, quer dizer, desapego não significa, não necessariamente, não obrigatoriamente, você não ter nada. Você pode você pode ter tudo. Se nessa vida coube a você ter dinheiro, poder, enfim, são seus. Aproveite. Agora, a questão é não se identificar com as coisas externas, né? Então, até você aprender a usar das coisas que você precisa para viver, mas não se apegar a elas, você vai voltar. E a morte, por isso a morte é um imenso ensinamento, né? Você deve aprender a se desapegar até do amor. Viver o amor com toda a intensidade, mas não ser dependente dele, né? Boa essa diferenciação de apego, de desapego, de ter e não ter, né? Porque todo mundo tem uma boa parte das pessoas, não todo mundo, uma boa parte das pessoas confundem então, que não é para ter nada, eu vou me desapegar, então vou sair mundo afora, né? Sem nada. Não é isso, né? Você pode ter o que for, todo o conforto, desde que você não seja ou apegado, ou identificado, ou escravo disso, né? Mas o próprio catolicismo faz essa leitura revezada, e leva pelo menos aqueles que olham só a superfície, a imaginarem que a pobreza é muito, mas muito mais virtuosa do que a riqueza. Isso é uma grande bobagem. Quer dizer, essa história de doe todos os seus bens, fique apenas com a roupa do seu corpo e me siga, isso é um desserviço para o desapego, né? Eu não estou fazendo crítica à religião. Eu estou mostrando que como uma religião patriarcal, ela tem muita dificuldade para lidar com o poder, né? O budismo, como é uma filosofia, eu nem chamo de religião, como é uma filosofia muito mais afinada com a alteridade do que com o patriarcado, compreende perfeito, tanto que o grande símbolo, que legal, tem uma pessoa aqui que falou assim, ufa, já estava preparando minha mochila para sair pelo mundo. Saia, porque deve ser a coisa mais gostosa do mundo, João. Mas não culpe de qualquer maneira o dinheiro que você tenha. Saia, sem culpa, João, sem culpa. Mas veja, quando a religião católica diz melhor, como é que é? Mais fácil que passe um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico, eu não posso deixar de observar que isso é um desserviço para uma visão mais de alteridade, realmente, né? Porque aí o sucesso é ruim, eu não devo procurar o sucesso, a riqueza é ruim, eu não devo procurar a riqueza, o poder é ruim, eu não devo procurar o poder. Agora, é inegável que com o poder eu faço muito mais pela coletividade do que se eu não tiver. Eu faço muito mais pela comunidade do que se eu não tiver. E assim vai. Então, gente, pelo amor de Deus, não tem nada de errado com dinheiro, com sucesso e com poder. A questão é ter maturidade para usá-los,
saber não se apegar a nenhuma dessas características. No mais, fazer uma seja pequena feliz com o seu dinheiro. Eu queria fazer uma pequena intervenção aí. Óbvio que eu vou discordar de vocês duas, né? Óbvio. Não, é óbvio. Você precisa mudar muito. Aliás, como professor... Ele tem que pegar zero. Como professor de economia, né, a gente olha a realidade de quem tem dinheiro e o usa, né? Eu tenho dinheiro e uso bem. Eu já vi casos, muitos, né, de gente que tem dinheiro e emprega muito bem e são pessoas maravilhosas, conto nos dedos. E se esse for o desafio da humanidade, então é por aí a gente não vai. Gente que usa o poder e muito bem. Eu vi uma vez um presidente fazê-lo, o presidente do Uruguai. Né? Então a gente via, ele chegou ao poder. Aliás, morava numa casinha, num casebre, né? Num sítiozinho humilde. Então, aí eu vejo a vida de Buda, né? Aí eu vejo a vida de Lao Tzu. Aí eu vejo a vida de Cristo. Aí eu vejo São Francisco de Assis. Palavras de luz. Quem foi o rico que nos trouxe palavras de transcendência? Então, se a gente não fica em Cristo, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é Cristo. Né? Não estamos nem falando da Igreja Católica. Cristo. Sim, né? Mas eu leio Sócrates, com a sua academia. Eu leio a sabedoria chinesa, a mesma coisa está lá. Aliás, eu escrevi um livro, né, onde as citações estão lá, para mostrar cuidado com o dinheiro. Muito cuidado com o vil metal. Ele é encantador em si mesmo. Muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Basta olhar o mundo e ver quem tem dinheiro faz o que com ele. Eu vou dizer para vocês, como economista que eu sou, né? São as grandes corporações. O mundo é uma pirâmide controlada por um punhadinho de gente, que são os grandes acionistas das corporações. Então, eu não estou dizendo que você que tem dinheiro, agora falando para você que tem dinheiro, né? Que você é inerentemente mal, que você... Não estou dizendo isso. Que você deve agora sair do seu conforto. Não sei o que é o seu conforto. É uma casa de 18 dormitórios? É uma... O que é? Você, para ter o seu conforto, explora pessoas? Explora pessoas? Há pessoas miseráveis que trabalham para você? Então, isso são questões fundamentais que, no entanto, estão ligadas a tudo que estamos conversando. A tudo. Todo esse paradigma. Então, eu diria para você, você é a medida de você mesmo. E se tem uma coisa nessa sua relação com o dinheiro que você vai ter que responder para você mesmo, não depois que morrer, para pagar pecado, nada disso. O karma, nada disso. Agora aqui. Porque tudo isso vai ruir esse modelo. Esse modelo de uma economia em que existe uma pirâmide mundial cruel, que joga países, famílias inteiras no desemprego, na precariedade, este modelo vai ruir e já está ruindo. Se você tem dinheiro e tem o seu conforto, e é isso, olha, ninguém está aqui pela estética nem da riqueza, nem da pobreza. Nós estamos aqui pela questão da essência, do que é essencial. Por isso, quando eu digo o que está, a medida da questão do dinheiro, de você ter ou não, é você mesmo. Em que medida você é apegado ao seu patrimônio? Em que medida você se sente ameaçado pelo pobre? A estética do pobre te ameaça, te aterroriza. Em que medida você não quer, tem medo, terror de cair na miséria? Interessante. Então, o caminho é interior.
Tá certo? É assim que eu vejo, discordando da minha amiga, muito antiga, muito querida, muito amada, Graça, e da minha amiga, e isso é uma discussão que não vem de hoje. Tá? E está aí sempre. Pois é. Mas, Jason, de novo eu vou dizer para você, nós não estamos discordando. Não sei. Não. Olhe só, vou usar a metáfora que vocês usaram de oitava. Numa oitava inferior, o dinheiro e o poder corrompem. Numa oitava superior, que a humanidade como um bloco não atingiu ainda, e nem sei quando vai atingir, ou se vai atingir, se aprender a não depender nem do dinheiro nem do poder, que é o desapego. Se souber aprender a usar, mas se desapegar, ou ser feliz, rico ou pobre, num jeito muito babaca de falar, nem o poder, nem o dinheiro e nem nenhum bem material fazem mal. Acho que a gente está falando, como sempre, e outras vezes a gente já conversou sobre isso, nós estamos falando do hoje e fazendo algumas projeções com todas as dificuldades que existem, falando do futuro, ou falando de para onde a gente deveria querer caminhar, né? Hoje, no estado na oitava abaixo da humanidade, sem dúvida nenhuma, porque existe o apego, o dinheiro, o poder, os bens materiais corrompem. Se nós conseguirmos, no futuro, saltar para uma oitava superior, ou quem conseguir, né? Porque convenhamos que sociedade é uma abstração. Eu nunca vi uma sociedade andando pela rua. A sociedade é formada por um monte de gente individual. Então, quem de nós souber passar para essa... ou pelo menos viver caminhando aqui com frequência no espaço entre as duas oitavas, nem corrompe, nem se deixa corromper, nem pelo dinheiro, nem pelo poder. E se eu não me corrompo e tenho, então eu faço o bem. E se me chamar de ingênua, a gente se estapeia lá fora. Agora e vou para a granja e nem a Neide te protege. Nós estamos precisando mesmo de uma festa de pegação, entende? Vai ser uma hora que eu abri a casa de novo, a gente encher isso daqui com 200 pessoas e... vamos fazer isso. Vamos sim. Assim que a gente sair dessa, né? A gente vai sair. Mas é isso aí, convidada, né? Eu acho que todos os argumentos que a gente pode jogar na mesa, a gente já se apresentou a eles muitas vezes, né? Já fomos apresentados os argumentos. E aí, então, é uma questão mesmo de ver o futuro, né? Eu não vejo essa possibilidade de alguns passarem para a nova era e outros não. Não vejo. Eu vejo assim, algo que a humanidade tem que passar por inteiro pagando o preço que terá que pagar. E o preço, infelizmente, como diz o Jung, será caríssimo. Caríssimo. Analisando uma terceira guerra mundial, que, na minha opinião, né, e aí eu estou dando uma opinião profissional para vocês, não é nada fácil, né? Olha, é exponencial o grau de letalidade das guerras e dos armamentos. E agora que nós vivemos numa sociedade mundial urbanizada,
mais A sujeitos a isso destruição na é vida. muito mais violenta. Então, né? é óbvio, a gente pode, alguns verem o mundo futuro de uma maneira, outros de outra, e é o processo que vai dizer. Eu diria para vocês que, sim, né, a gente vai discutindo esses assuntos durante a travessia, né? Sim, Mas, a rigor, quem vai ser a nossa medida são os planetas transcendentes. Eles vão dizer da exigência do desapego, tá certo? Se realmente o rapaz que escreveu para você vai ter mesmo que pôr o teste da vida dele, vai ser pôr uma mochila nas costas e sair para o mundo para se encontrar. Se ele pudesse se encontrar no gabinete dele, na casa dele, à beira da piscina, ou eu, né? Eu quero me encontrar na beira da minha piscina. Eu tenho piscina, não tampinho, mas eu quero me encontrar lá, entendeu? Mas se esses planetas exteriores, né? Exteriores, eu não diria, eu não sei o termo técnico, mas a Bel chamou de transcendentes. Coletivos, os transcendentes, né? São transpessoais. Transpessoais. São os senhores do destino. Né? A mim cabe o livre-arbítrio. Tá certo? Topo ou não topo e pago o preço pela escolha que eu fizer. Então é isso. É isso, meus queridos. Eu queria agradecer imensamente. Vou ler algumas mensagens aqui. Algumas vocês, não sei se conseguiram acessar, algumas vieram pelo YouTube, outras pelo Face. Algumas mensagens aqui são dos conhecidos, dando oi para a gente, que a gente já deu um monte de oi aqui, né? Sandra, oi, querida. Daniel, oi. Ero Luz agradece, uma boa reflexão, deixa abraços. A Carolina, ela diz que no momento está realmente difícil e ela está preferindo olhar para dentro do que olhar para fora. Que bom, está no caminho, né? Está no caminho. A Vera Lúcia Matos, maravilhosos, excelente reflexão. Doutora Graça, gratidão. Ontem esteve maravilhosa no simpósio, como todos os outros que participou. Olha só. Olha, João Carlos, Vera Ah. Lúcia. É no YouTube que ela deixou essa mensagem. Tá? Tá. Ok. A Ingrid escreveu... a Carolina agradeceu a live, maravilhosa. A Ingrid escreveu: o sucesso é solitário, o sofrimento é solidário. Nós, ocidentais, aprendemos isto na infância. Algum comentário? Eu achei tão bonito isso quando eu li aqui. Você leu? Você tinha lido? Tinha. Assim a gente arruma um monte de pensamentos limitantes que a gente passa uma vida para tirar da cabeça. A Carolina, né? Todo mundo agradece muito, e eu é que tenho que agradecer muito. Para quem não sabe, aqui a gente estava brincando de fazer os encontros, esses encontros são tão famosos, aconteciam na casa do Jason, durante muitos anos a gente se encontrou, foi sempre tão bom, né? Sempre tão bom. Na época que a Graça Mota, posso contar, Graça? Pode. Tomava quanta uva. Pode, mas se contar que um dia, depois de muita tentativa, eu consegui enganar o Jason, porque eu pus fantaúva na taça de vinho dele, ele falando por tudo quanto é poro, como ele faz sempre, pegou a taça e deu um golão de fantaúva, claro, quase morreu, e eu me esborrachei de rir. Ô, Bel, era uma semana no Jason, uma semana lá em casa, lembra? Era divertidíssimo. Eu queria agradecer, porque, assim, muito pelo que vocês trouxeram, eu aprendi, ganhei, como sempre ganho de vocês, essa luz que tanto me energiza, que vem aqui para o meu coração com tanta força e aproxima mais e mais aquilo que já está mais dentro, impossível, uma hora explode. Eu quero agradecer muito a presença dos dois, muito, muito obrigada. E também a possibilidade da gente repetir
virtualmente um pouco daquele clima tão gostoso que a gente tinha na sua casa também, né, Jason? E na casa da Graça, enquanto ela ficou lá em São Paulo, né? Porque depois ela foi embora, né? Nos abandonou, Não. Para vocês, muito obrigada. E só para não sujar a sua barra do meu coração, né? Só para não sujar a sua barra, Graça, você passou a tomar vinho e conhece bem, né? Gente, muito obrigada a todos, um carinho enorme para vocês, super, super boa noite. Fiquem bem, beijo no coração. Fiquem bem, cuidem-se, tchau. Gratidão, gratidão.